O problema da história é que não temos como saber com certeza aquilo que aconteceu quando não estávamos lá para ver, ouvir e vivenciar por nós mesmos. Precisamos confiar na palavra dos outros. Os que estavam presentes nos tempos de antigamente contavam histórias para os filhos, para que os filhos soubessem, para que os filhos pudessem contar histórias para os filhos deles. E assim por diante. Por isso, quando se estuda história, é preciso sempre fazer perguntas. Que história não está sendo contada? De quem é a voz que foi reprimida para que essa voz pudesse se fazer ouvir? Quando vocês tiverem descoberto essas respostas, precisam encontrar aquela história também. Esse é um trecho de uma passagem dessa obra-prima de Yaa Gyasi, O Caminho de Casa. Esse livro conta muitas histórias, histórias de uma família que foi dividida. O livro começa no século XVI e vai até o século XX. Cada capítulo é dedicado a uma pessoa dessa grande árvore genealógica. Aliás, olha que ótimo que tem o gráfico, tá, da árvore genealógica aqui no início do livro, porque você vai constar bastante. Eu fui até fazendo, olha aí, algumas anotações, né, para não me perder. Esse livro, ele possibilita, ao meu ver, duas formas de leitura, né? Na ordem que a autora determinou, ou então seguindo uma linha da árvore genealógica. E aí depois você volta para o início e acompanha a outra linha dessa árvore genealógica. Eu disse aqui que cada capítulo é dedicado a uma pessoa dessa família. Então, além das histórias individualmente serem interessantíssimas, elas contam juntas uma grande história. A história do povo negro, a história da Costa do Ouro africana, que hoje é o país de Gana, e também a história da escravidão nos Estados Unidos. Cada capítulo, na minha opinião, daria margem para um livro incrível, de tão profundas e interessantes que são essas histórias. Mas muitas delas, muitos capítulos, eles me deixaram uma sensação de falta, de narrativa inacabada, interrompida, e no início isso me incomodou, porque eu queria finais, eu queria respostas. Mas aí ao longo da leitura, eu fui percebendo que as respostas, elas já estavam lá e que essa sensação era exatamente o que aconteceu com esse povo. Eles tiveram as suas histórias podadas, interrompidas, destruídas. O livro é de uma profundidade, de uma simbologia assim que não dá para descrever. E eu me impressiono muito, tá? Que esse tenha sido o primeiro livro dessa autora tão jovem. Yaa levou 7 anos para escrever O Caminho de Casa e quando publicou essa obra, ela estava com 28 anos. O Caminho de Casa ganhou vários prêmios literários, merecidos. Se você gosta de literatura africana ou afro-americana, ou então se você nunca leu essa literatura, já anota essa dica: O Caminho de Casa, de Yaa Gyasi.